A alma que busca ordem no caos. Você já sentiu que nada está realmente completo? Que sempre falta um detalhe, uma melhora, um ajuste? Que a vida, por mais bela que seja, ainda pode e deve ser aperfeiçoada? Essa sensação, tão presente em muitas pessoas, fala diretamente ao coração simbólico do signo de Virgem. Mas não se engane, Virgem não é apenas o signo da organização e da lógica, como dizem os horóscopos populares. Na astrologia junguiana, Virgem é um arquétipo profundamente espiritual, uma imagem da alma que busca integrar matéria e consciência, corpo e mente, forma e essência. Carl Jung dizia que o inconsciente não é caos, mas um sistema dinâmico, ordenado por símbolos que nos conduzem a uma totalidade ainda invisível. E o signo de Virgem representa essa necessidade de organizar o invisível, de dar forma ao que é fluido, de servir a algo maior por meio do aperfeiçoamento do pequeno. Virgem é terra, mas uma terra móvel, analítica, que observa tudo com atenção cirúrgica. Ele representa a psique que quer compreender para cuidar, analisar para transformar, discernir para curar. O olhar virginiano vê o detalhe, mas não por vaidade, vê porque sabe que no detalhe mora o sagrado. E é justamente nesse desejo de ordem, de sentido e de perfeição que Virgem encontra tanto sua luz quanto sua sombra. Parte 2. A deusa, o servo e a consagração do detalhe. Na tradição simbólica, Virgem está ligado à imagem da deusa da colheita, como Deméter ou Ceres, que representa o ciclo da fertilidade, do cuidado com a terra, da sabedoria prática. Mas, diferente do excesso ou da grandiosidade, essa deusa ensina o valor do ritual cotidiano, da tarefa silenciosa, da dedicação consciente. Na psicologia junguiana, o arquétipo de Virgem ressoa com o impulso de serviço ao self. O virginiano não busca reconhecimento, ele busca coerência interior. Seu chamado não é o de aparecer, mas o de purificar a existência através do trabalho, do cuidado, da precisão. Ele sente que a alma se revela nos pequenos gestos, nos detalhes bem feitos, na ordem silenciosa que estrutura o caos. Virgem também representa o servo consciente, aquele que entende que servir não é se submeter, mas tornar-se canal. Ele reconhece que o mundo precisa de organização, de saúde, de clareza, e por isso entrega seu esforço, sua atenção e sua disciplina a esse propósito. Para Jung, essa função servidora é essencial. É ela que nos tira da inflação do ego e nos reconecta ao todo. Mas há um perigo nesse caminho. Quando o servir perde o contato com o self e passa a ser movido apenas pela autocrítica ou pelo medo de errar, nasce a sombra virginiana. A exigência como defesa. Virgem tem olhos treinados para enxergar falhas, tanto no mundo quanto em si mesmo. Isso pode gerar um impulso saudável de correção, de melhoria. Mas quando inconsciente, essa qualidade se transforma em rigidez, hipercrítica, ansiedade e perfeccionismo crônico. Jung dizia que aquilo que é reprimido na psique não desaparece, ele se torna sintoma. E em Virgem, isso pode se manifestar como um impulso obsessivo de controle, como uma tentativa constante de compensar um sentimento de inadequação invisível. É como se, no fundo, o virginiano temesse não ser bom o bastante. E então, em vez de olhar para essa dor, ele busca perfeição nos detalhes externos. Ajusta o que pode fora para não encarar o que está bagunçado por dentro. Essa é a sombra que precisamos ver, a autossabotagem que se disfarça de eficiência, a exigência que, na verdade, protege uma ferida, o cuidado com o outro que, às vezes, esconde um esquecimento de si. Parte 3. O medo do caos e o corpo como templo. Na astrologia junguiana, Virgem também guarda uma ligação simbólica com o corpo, não apenas o corpo físico, mas o corpo como expressão concreta da psique, como território sagrado da alma encarnada.
Por isso, não é raro que pessoas com forte influência virginiana desenvolvam uma relação intensa com saúde, hábitos, alimentação, rotinas. Elas sentem que o bem-estar não é apenas um conforto, é uma necessidade vital, uma forma de manter o caos longe. Mas aqui também mora uma armadilha. Quando o impulso de cuidar se transforma em controle, o que era saudável se torna rígido. O autocuidado vira obsessão, a disciplina vira compulsão. O desejo de equilíbrio vira medo do desvio. E, no fundo, tudo isso revela um aspecto mais profundo da sombra de Virgem: o medo de perder o controle sobre si mesmo. Jung reconhecia esse movimento como um mecanismo defensivo do ego diante da vastidão do inconsciente. A psique virginiana, por querer se manter estável, cria regras, sistemas, métodos. Mas ela precisa aprender que a alma não é uma equação, que o mistério não se organiza por planilhas e que a vida é mais selvagem do que segura. A individuação, nesse sentido, é uma jornada de confiança. Confiar que o mundo interno pode ser caótico e, ainda assim, ter sentido. Que o corpo pode sentir medo, dor, desejo e continuar sendo sagrado. Que a perfeição que Virgem busca talvez não esteja nas coisas impecáveis, mas na capacidade de abraçar o imperfeito com consciência e ternura. A sombra nos relacionamentos. A sombra de Virgem também se revela nas relações. A necessidade de ajudar pode se tornar invasiva. O cuidado pode virar crítica. A generosidade pode esconder uma expectativa de reciprocidade exata. Virginianos, às vezes, se frustram quando os outros não enxergam o quanto fizeram, o quanto cuidaram, o quanto se dedicaram, mas nem sempre expressam isso diretamente. Em vez disso, se fecham, julgam em silêncio, se afastam com amargura. E tudo isso pode gerar um ciclo de ressentimento que sabota os vínculos mais preciosos. Para Jung, essa dinâmica só pode ser transformada quando a pessoa reconhece o que está projetando, quando percebe que, ao tentar consertar o outro, está na verdade tentando remendar sua própria ferida. A cura começa quando Virgem aprende a se cuidar como cuida dos outros, a se acolher com a mesma paciência que oferece, a aceitar que falhar, esquecer, errar, tudo isso é profundamente humano, e que servir a vida exige primeiro aprender a se incluir nela. Parte 4. O serviço consciente e a jornada da individuação. Carl Jung afirmava que o processo de individuação, tornar-se quem se é verdadeiramente, exige, entre outras coisas, o reconhecimento do valor do serviço ao self. E Virgem é o signo que melhor simboliza essa disposição interna. O desejo de se alinhar a algo maior, por meio do trabalho atento, da humildade e da entrega silenciosa. Mas aqui, serviço não significa subserviência. É o oposto. Servir ao self significa viver com coerência interna. Deixar que nossas ações, por menores que sejam, reflitam a integridade do nosso ser. Significa trabalhar o mundo externo como reflexo do mundo interno e cuidar da alma nas pequenas coisas do cotidiano. Essa é uma das forças mais belas de Virgem, transformar o comum em sagrado, tornar o gesto simples em ritual, fazer do detalhe um espelho do todo. Quando vivida com consciência, essa energia se torna sabedoria encarnada e pode curar a si mesma e aos outros. A humildade como força espiritual. Virgem carrega a virtude da humildade, mas essa palavra, muitas vezes mal compreendida, não tem a ver com se rebaixar. Tem a ver com estar inteiro e presente onde se está. Com reconhecer que ainda se está aprendendo, que não se tem todas as respostas e que tudo bem assim. Na sombra, essa humildade pode se distorcer em autodepreciação, perfeccionismo, dependência da validação dos outros, mas quando integrada, ela se torna uma força rara, a coragem de ser simples e verdadeiro. Jung reconhecia esse estágio como uma das mais profundas fases da jornada psíquica, quando o ego,
já não precisa mais provar nada. Quando a pessoa já não busca brilho, mas sentido. Quando a alma se sente em paz, não no extraordinário, mas na clareza de estar servindo conscientemente ao que faz sentido, mesmo que ninguém veja. Esse é o ápice do arquétipo virginiano, não o que se perde nos detalhes, mas o que alinha os detalhes com a totalidade interior. Parte 5. Virgem e a totalidade. A alma que serve ao sentido. No fim de sua jornada simbólica, o signo de Virgem nos ensina uma verdade silenciosa, porém poderosa. O real valor da vida está naquilo que é feito com consciência. Não importa se é um grande feito ou uma tarefa simples. O que importa é o modo como se faz, a presença, a intenção, o cuidado. E essa é uma das maiores virtudes do arquétipo virginiano, tornar o cotidiano um espelho do sagrado, fazer da realidade, com suas imperfeições e repetições, um lugar de trabalho interior. Carl Jung nos lembra que o self se revela nas pequenas coisas, nos encontros inesperados, nos gestos discretos que o ego nem sempre valoriza. E é nesse ponto que Virgem brilha com sua luz mais serena. Quando percebe que sua função não é consertar o mundo, mas curá-lo pelo modo como o habita, a realização silenciosa. A maturidade de Virgem acontece quando o servir deixa de ser compulsão e se transforma em escolha livre. Quando o autocuidado deixa de ser rígido e passa a ser um gesto de amor próprio. Quando a crítica dá lugar ao discernimento amoroso. E, sobretudo, quando o fazer não é mais uma fuga da dor, mas uma forma de permanecer inteiro. Nesse estágio, o virginiano se torna mestre do essencial. Ele compreende que não há nada menor do que aquilo que é feito com alma, que a limpeza, o silêncio, a escuta, o remédio, o pão, o detalhe, tudo pode ser expressão da alma que encontrou o próprio ritmo. Ao integrar sua sombra, Virgem abandona o perfeccionismo que paralisa e abraça a perfeição do processo, sempre inacabado, sempre possível, sempre humano. O convite de Virgem. Ao final, Virgem nos convida a algo raro no mundo de hoje: atenção e presença. A cuidar da vida com olhos de quem serve ao mistério. A reconhecer que o mundo não precisa de grandiosidade vazia, mas de gestos cheios de sentido. E que talvez a verdadeira cura comece no momento em que paramos, respiramos e fazemos o que precisa ser feito, com verdade, com integridade e com alma.